Boa noite, mais um Pode Escutar, pode falar, que horas são? 19h30. 19h30. O Cauê ainda deixa na expectativa ali um tempinho para te chamar, para te deixar aqui na expectativa, mas já começamos e de novo ela aqui comigo. Quando a Foi gente ama, tem que repetir, maravilhoso o né? primeiro Tem que episódio. repetir. E outra, são temas, minha amiga, que a gente precisa muito Explorar. explorar, falar. Não é só importante, é necessário também. E você é autoridade no assunto, a gente sabe disso, uma referência na nossa região. Então a gente fica muito feliz de novo te ter aqui no nosso podcast. Bem-vinda novamente, doutora Carla Lima. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer falar sobre saúde. A gente precisa sempre estar enfatizando a importância da nutrição no desenvolvimento das crianças, no desenvolvimento dos adolescentes, dos casais que estão planejando engravidar, porque a nutrição Sensacional. realmente faz a diferença na saúde das pessoas. E as pessoas elas precisam entender. Eu sempre acho que quando a gente entende, quando a gente compreende a necessidade de escolha correta da alimentação, a gente vai buscar Sem para os nossos dúvida, filhos, não sem é? dúvida. Mas a correria do dia a dia nem sempre nos permite fazer a escolha correta, às vezes passa batido, às vezes a gente não tem informação, e é nosso papel profissional de saúde estar sempre informando essas famílias para buscarem sempre o melhor para elas e principalmente para as crianças. Perfeito. É por isso que a gente ama fazer esse podcast, Carla. Porque, assim, empoderar todo mundo que tem criança em casa, as famílias, os pais, né, sobre a alimentação, sobre o que de fato vai fazer diferença no desenvolvimento dos nossos filhos, das nossas crianças, é que faz os nossos olhinhos brilharem Sim, também. Então, é por isso que faz muito sentido, sabe, o podcast pra gente. Porque em todos os episódios a gente vê, assim, um carinho, uma atenção, uma teoria passada de uma forma tão brilhante por todos os profissionais que participam aqui, que a gente escolhe a dedo realmente pessoas expert em cada área, né, para estar aqui e dividir o seu conhecimento com a gente. E principalmente da gente ser uma porta, né, de entrada na casa de tantas pessoas para entender mais sobre a alimentação e sobre diversas outras áreas que a gente trouxe aqui, mas para entender o que de fato vai modificar e vai fazer bem para o desenvolvimento das nossas crianças. Então, você que está aí, muito obrigada. Obrigada por acreditar também no nosso projeto. Obrigada por estar aqui conosco. Então, por isso que a gente pede para você, já dê o seu like, faça seu comentário, já divulga, já compartilha esse episódio com o maior número de mamães, papais, titios, vovôs, por favor, papai, mamãe, mãe, já mostra pro papai também, tá? Esse episódio, eu tô falando da minha mãe, tá, gente? Da minha mãe para compartilhar com o meu pai esse episódio, porque de fato vai vir muita coisa importante aí pra gente entender melhor ainda. Porque assim, quando a gente fala assim, alimentação saudável, a gente já sabe, frutas, legumes e não sei o que, não sei o isso. que. Mas vamos entender um O que é essa pouquinho alimentação mais, saudável? né, pra gente realmente entender de fato o que essa alimentação saudável vai trazer de consequências boas para o desenvolvimento do nosso filho. E eu vou te apresentar mais uma vez, minha amiga, né? Porque doutora Carla Lima, ela tem um currículo extenso e maravilhoso, que essa mulher é referência na área aqui na nossa região, não tá no gibi, gente, não tá aqui realmente para brincar. Mas eu vou resumir aqui para vocês. De qualquer forma, o Cauê já vai colocar aqui na descrição desse episódio todo o currículo e a formação da doutora Carla Lima. Então, vamos contar aqui um pouco que a doutora Carla Lima, ela é nutricionista formada pela UFPA, possui especialização em nutrição materno-infantil na prática clínica e ortomolecular pela FAPES de São Paulo, possui também pós-graduação em pediatria integrativa em São Paulo e é nutricionista do quadro efetivo da Unidade de Referência Materno-Infantil do Estado do Pará, né, que é a CESPA. Maravilhoso. Agora, ei, novidade, ela também é escritora de livros. Inclusive, já lançou um livro e tá vindo mais um outro Está aqui. vindo Conta mais pra um. gente sobre esses livros, doutora. Esse livro é um livro de guia passo a passo de atendimento para crianças com alergia à proteína do leite de vaca. Hoje, os profissionais, Nossa, que sensacional. eles têm um Importante. conhecimento muito teórico, mas é muito diferente o conhecimento teórico do prático.
Então, esse livro ele vem Verdade. falando sobre atendimento passo a passo de uma criança com a PLV na prática clínica. E agora também eu estou escrevendo junto com uma alergista um outro livro que vai ser lançado agora no segundo semestre, que é o Guia de Alimentação com Diagnóstico também e Tratamento de Crianças com Alergias, voltado para os alimentos da Amazônia. Olha só, COP30 Isso, tá aí, né? Então, isso. para quem não é de Belém, saiba que a COP30, né, que é o maior evento aí, né, da Amazônia e de clima, né, da importância de se falar, né, de mudanças climáticas que a todo momento a gente tem. E nós aqui em Belém somos a capital dessa reunião, né, e será em novembro aqui na nossa cidade. Isso. E além disso, Isa, eu estou também com um projeto que é para inaugurar um espaço onde as famílias consigam chegar, visitar, comprar de forma segura o que de fato seria saudável, o que de fato pode contribuir com a saúde, alimentação livre de disruptor endócrino, livre de contaminantes ambientais, o que elas podem passar na pele, como elas podem armazenar, porque às vezes a gente fala, uma alimentação saudável, mas o que é essa alimentação saudável? Será que Sim. é só frutas e legumes? Legumes, pois é. Não, nem sempre é, porque às vezes a gente compra, coloca na lancheira dos nossos filhos uma maçã, por exemplo, mas aí a gente manda essa maçã em volta de papel alumínio. Papel alumínio é um metal pesado. Metal pesado pode contaminar essa criança. Excesso de alumínio na criança pode alterar desenvolvimento cognitivo, absorção de nutrientes, causar irritabilidade, alterar sono. Olha só. Tanta coisa, Tanta né? coisa. Pelo papel alumínio, gente, presta atenção, como a gente não sabe, Isso. né? De tanta coisa. E a gente contamina sem querer, Sem por não querer. saber, Isso. né? Mas a gente pode fazer com que essa informação chegue às Com famílias, né, certeza. para fazer essa substituição, porque muitas vezes as pessoas, as famílias fazem por não ter essa informação mesmo. Mas como é que a gente pode? Será então que eu vou retirar esse papel alumínio e envolver com papel filme? Easy, papel filme também tem contaminante ambiental, que é o bisfenol A, que é um disruptor endócrino, que também, em excesso no corpo das crianças, pode favorecer a puberdade precoce. Olha só, nós somos, na verdade, intoxicados o Então, tempo inteiro. tempo inteiro. O tempo inteiro. E aí, Então, essa a gente loja, Carla, vai ser livre de tudo isso. vai ser livre. Então, a família pode chegar lá, ela vai ter uma orientação de como ela pode embalar esse lanche para levar para a escola das crianças, que tipo de utensílio ela pode usar. Então, eu estou pensando em organizar, pegar várias marcas, as marcas que fornecem alimentação que de fato não tenha contaminante ambiental na composição desse alimento, que não tenha os aditivos, substâncias químicas, que a família possa sentir segura de chegar na loja, escolher E saber que e saber realmente que ali tá ali tudo não livre. tem. Porque às vezes a gente passa horas lendo um monte de coisa atrás para ver se tem isso, se Isso. tem aquilo. Então lá pelo menos a gente já vai Isso. saber que tá. Easy. Às vezes a família chega no supermercado e vê. Vou escolher um biscoito sem açúcar. Exemplo. Um biscoito sem açúcar. E aí, nesse biscoito sem açúcar, ele tá adoçado com adoçante artificial sucralose, que é Acabou. pior. Acabou. Acabou. E Né? aí, realmente, às vezes pode passar batido ou você não sabe que não aquilo é sabe, pior. Não sabe que é pior. Sucralose é um adoçante artificial, não é recomendado nem para criança, nem para adolescente, nem para grávida, por alterar a microbiota intestinal. A microbiota intestinal alterada dificulta a absorção de vários nutrientes. Pode prejudicar crescimento, desenvolvimento, imunidade, tudo por uma substituição inadequada do açúcar. Às vezes a gente diz, não vamos escolher esse alimento que não tem açúcar, mas a gente vai lá e escolhe um alimento que tem sucralose. Que difícil. É. Vamos entender mais. E eu já tô torcendo por essa loja, tá? Já tô torcendo, quero Eu tô. ser convidada para a inauguração. Vai ser, Quero com saber do certeza. lançamento do livro Sim. também, porque aí você avisa a gente para que a gente também ajude a divulgar, porque coisa boa a gente gosta de divulgar, viu? Mas vamos lá, doutora Carla. Antes de eu iniciar nosso super tema, alimentação em dias atuais, para a gente falar de toda essa importância e do que, quando a gente não se alimenta bem, o que pode causar, né, no desenvolvimento dos nossos filhos. Mas antes disso, eu preciso agradecer aos nossos patrocinadores, doutora Carla Lima.
como a Clínica Audionorte Saúde, né, que está aqui desde o início com a gente também, impulsionando, acreditando no nosso projeto, né? Então, lá na Clínica Audionorte, você consegue fazer todo o seu diagnóstico audiológico, tanto para as crianças quanto para adultos e idosos também. E se for diagnosticado alguma perda de audição, lá também você encontra a melhor reabilitação auditiva possível, seja através de aparelhos auditivos convencionais, aos implantáveis cirurgicamente também. Então, qualquer tipo e grau de perda de audição, lá na Clínica Audionorte Saúde, você terá a melhor solução para você, para o seu papai, para o seu vovô, né? Quem for diagnosticado com perda de audição, lá também vai ter a melhor solução. E a reabilitação auditiva também, que é o passo mais importante. Então, principalmente falando em crianças com perda auditiva, ela vai colocar o aparelho auditivo ou fazer uma cirurgia, passar por uma cirurgia de implantes auditivos, necessariamente essa criança vai precisar fazer a terapia de reabilitação auditiva também. E lá nós temos a titia Carol já veio aqui com a gente também, já falou sobre esse tema importantíssimo, né, junto aqui no nosso Pode Escutar, Pode Falar. Então lá, não só a reabilitação auditiva, mas você tem a avaliação do processamento auditivo, a terapia também, tratamento do zumbido, né? Já falei que já pediram esse tema aqui, já falei que eu vou trazer um profissional para falar junto comigo aqui sobre o zumbido. Fonoterapia em diversas áreas, medicina ortomolecular, integrativa, né? Medicina ortomolecular integrativa também, laboratório de prótese auditiva, otorrinolaringologia. Então, uma clínica hoje de reabilitação auditiva, mas também com várias outras áreas integrativas para melhorar ainda mais a saúde e o teu atendimento também. Ainda falando de clínica e de atendimento espetacular, não só, eu falo que assim, é uma das clínicas mais bonitas que eu já entrei, é a Poligastro. Porque assim, a estrutura física que eles oferecem aos pacientes deles é espetacular, espetacular, e vocês estão de parabéns. Além disso, vários especialistas compõem o quadro clínico da Poligastro também. Não é só a endoscopia, a colonoscopia, que aquilo dali a gente sabe assim que é o carro-chefe e a especialidade deles, que é a endoscopia e a colonoscopia. Gastropediatria, gastro para adultos também, né? Hoje em dia a gente tem um quadro clínico na Poligastro incrível e gigante para vocês. Tem cirurgia geral, cirurgia plástica, tem otorrinolaringologia também, tem psicologia, tem anestesista de plantão para todos os procedimentos, porque a endoscopia, a colonoscopia necessita, né, da anestesia, tem anestesista de plantão lá o tempo inteiro para todos os procedimentos que necessitam de, inclusive quando necessita também para fazer alguns exames, como a tomografia. O anestesista também estará de plantão para te oferecer o melhor atendimento e o mais seguro possível também. Então, muito obrigada, Poligastro, por acreditar aqui também no nosso projeto e parabéns por esse atendimento diferenciado nas duas unidades. Poligastro tem na Almirante Barroso e tem também ali no Parque Office, na Augusto Montenegro. Muitíssimo obrigada. Já já eu vou falar mais ainda de patrocinadores. Vou iniciar aqui nosso bate-papo incrível com a doutora Carla Lima sobre esse assunto tão importante que eu também estou aqui, ó, de anteninha ligada para aprender tudo contigo hoje, minha amiga. Então, vamos lá. A primeira pergunta, doutora Carla, qual é a relação da alimentação com a puberdade precoce? Nos dias atuais, hoje, a gente quer buscar a praticidade. Só que essa praticidade, ela também vem com as suas consequências. Então, a gente pede muita comida de fora. Verdade. Essa comida de fora, ela vem embalada como, Izzy? Ixi, em quentinhas, com aquele... quentinha, né, de alumínio quentinha de alumínio. e vasilhas plásticas Verdade. ou isopor. Então, quando eu tenho vasilhas plásticas que têm bisfenol A, eu tenho um disruptor endócrino. Quando eu tenho a marmita de alumínio, eu tenho aí um metal pesado alumínio. Sendo que esses restaurantes, dificilmente eles vão cozinhar numa panela inox. Eles vão cozinhar em panela de alumínio. Então, eu já tenho aí uma contaminação do alumínio para o alimento. E essas crianças, elas já estão em fase de formação. Quando eu peço com muita frequência, eu tenho aí disruptor endócrino, eu tenho favorecendo a puberdade precoce com esse bisfenol A, com esses metais pesados. Esses alimentos ultraprocessados também, eles aumentam a taxa de açúcar no sangue, que pode levar a um aumento na insulina.
favorecer uma puberdade precoce, pelo excesso também de peso. Então, todas essas questões, elas estão relacionadas com a puberdade precoce. Fora isso, mudando um pouquinho dessa parte da alimentação, nós também temos essas crianças sendo expostas muito precoce a maquiagens, não é? Verdade. A esmalte, A a esmalte. esmaltação, a Teve um dia maquiagem. que eu fui no salão e aí eu fiquei assim, observando, tinha uma criança mais ou menos de 2 aninhos. Foi com o pai, nem foi com a mãe. Uhum. Sentou e estava fazendo Ai, as unhas. Só que assim, a gente tem hoje alguns esmaltes, né, que são livres de contaminantes ambientais. sim. Mas eu Eu compro também. para minha filha. Isso. A gente tem que ter esse cuidado. Eu lembro que quando eu era adolescente, a minha mãe ia no salão, mas ela dizia: você não pode fazer, Uhum. não é? Então hoje as crianças, elas estão mais precoces indo para um salão de beleza, sendo expostas a esses contaminantes ambientais. Até para o adulto, em excesso, isso funciona como disruptor endócrino. Uhum. Hoje, a gente tem algumas marcas que já falam sobre hoje é livre de fitalato, de disruptor endócrino, porque a gente usa com muita frequência. Então, eu sempre recomendo, por exemplo, uma paciente que chega para mim grávida, eu falo muito sobre alimentação, eu falo muito sobre uma alimentação saudável de verdade. O que é uma alimentação saudável de verdade? A gente vai levar em consideração só um prato colorido, só legumes e frutas, a gente já ultrapassou essa fase. Né? A gente tem que falar sim sobre um prato balanceado, um prato que tenha todos os grupos alimentares, que tenha os nutrientes adequados, mas a gente precisa também falar que para ela que muita coisa altera a microbiota intestinal, que se ela não tiver o intestino funcionando de forma adequada, não vai adiantar ela tomar um suplemento, né? Comer os alimentos que não conseguem ser absorvidos, porque hoje ela come um prato aqui, mas aí ela está sendo exposta a uma série de contaminantes ambientais. Ela precisa ter esse cuidado também onde ela está armazenando o alimento. Será que na geladeira dela tem muitas vasilhas plásticas que tem bisfenol A passando para o alimento? Bisfenol A é um disruptor endócrino. Ela vai ter alteração hormonal. Se for uma criança, fica mais fácil de ter uma puberdade precoce. Mas aí também, se for uma mulher, ela pode levar a uma infertilidade. Ela Poxa. pode desregular a parte hormonal, tá? Então, essas questões todas, elas precisam ser abordadas na parte da alimentação, não só sobre frutas, sobre legumes. O que altera essa microbiota intestinal? Será que esse consumo de aditivo, porque hoje a gente tem muitos conservantes, corantes, porque a gente compra muito alimento industrializado, né? Esse alimento industrializado, para ele ter um prazo de validade, ele vem com corante, com aditivo. Então, a gente precisa prestar atenção. Esse corante, esse aditivo aí que vem nesse alimento industrializado, vai alterar a microbiota? Mas, poxa, doutora Carla, eu não sei qual é que altera a microbiota intestinal. A gente precisa ler o rótulo, a gente precisa conhecer que tem uma palavrinha lá que a gente precisa buscar e selecionar esses alimentos. Por exemplo, quando vê com conservante artificial de, não é legal, porque é artificial. Vai alterar a microbiota. Com corante artificial de, vai alterar a microbiota. Com corante natural de, eu posso escolher aquele alimento. Entendi. Com aromatizante natural de, eu posso escolher aquele Com alimento. aromatizante artificial, não. Porque pode alterar a microbiota intestinal. E o que é a microbiota intestinal? Quando essa microbiota intestinal está alterada, o que pode acontecer? Ela pode prejudicar a imunidade. O intestino tem relação com a parte do comportamento. O intestino tem relação com a absorção de nutrientes. Então, quando eu tenho o intestino alterado, inflamado, né, com uma alteração de microbiota intestinal, eu não consigo absorver os nutrientes de forma adequada, posso impactar no crescimento, no desenvolvimento cognitivo, na imunidade. Entendeu? Então, às vezes, as famílias elas gastam valores absurdos com suplementos sem olhar para o intestino. Às vezes eu coloco um suplemento para a criança, né? E aí, será que aquele intestino está adequado para absorver? Será que alguém avaliou aquele intestino? Porque às vezes a pessoa fala: nossa, mas o meu filho toma ferro, toma zinco, toma tudo, porque no exame ainda está baixo. Não está conseguindo absorver. Então, a gente tem que ter esse olhar amplo na avaliação da criança, do adolescente, sair
um pouco mais do prato colorido e avaliar que tipo de contaminante, onde a vasilha que ele está levando, que tipo de garrafinha essa criança está levando a água para a escola. Porque se for uma garrafinha que tem os desenhos coloridos, mas se for uma garrafinha que é de alumínio, essa água da criança vai estar contaminada. Se ela for de alumínio por dentro. Alumínio por dentro. Tem que ser de quê? Aço inox. Aço. Ah, tá. É. Ai, eu já estava preocupada aqui com a garrafinha de água dos meus filhos. Tá ótimo, então, tá bom. Tá Para de inox. adulto, isso a gente pode escolher aquela de vidro, ela é bonita Sim. até, né? Uhum. Eu gosto da de vidro, mas para criança não, tem Não, que tem ser que de ser- inox. tá. Então a criança ela precisa levar, porque ela leva todos os dias Ela água, leva verdade. suco. Imagina essa criança sendo exposta todos os dias ao alumínio. Olha, tem várias crianças que chegam no consultório que a mãe fala assim, nossa, Carla, tá muito irritado, não tá comendo direito, tá com dificuldade de dormir. Easy, quando vou fazer a avaliação laboratorial, essa criança tá com alumínio lá em cima. Então, se ninguém faz isso, vai dizer o quê? Que a criança não para, que pode ter um diagnóstico diferente, Uhum. não é? Por conta da hiperatividade. E a gente sabe que o excesso de alumínio também pode provocar um desses sintomas, que é irritabilidade, dificuldade de concentração, dificuldade de dormir. Então, a gente precisa olhar e esclarecer para essa família que não é só a alimentação, que também onde ela armazena esse alimento é importante, que pode impactar no desenvolvimento cognitivo. Mas, Carla, por que pode impactar no desenvolvimento cognitivo? Se eu tenho um excesso de contaminação ambiental, se eu tenho excesso de aditivo, conservante, corante, eu tenho o intestino com alteração de microbiota intestinal. E eu tenho o intestino que pode não absorver os nutrientes, pode impactar no crescimento, no desenvolvimento cognitivo, na imunidade. Você está entendendo? Perfeito. É uma Então, avalanche, É uma né? avalanche. É, A gente uma tem que bola ter de esse neve. olhar amplo. Eu não posso só suplementar. E aí, de repente, a gente sabe que o excesso de açúcar, Izzy, principalmente, e ainda no episódio anterior, estava o pediatra conversando sobre esse desenvolvimento cognitivo, Uhum. e a gente sabe que as crianças elas estão indo para a escola muito cedo. É verdade. Elas estão indo com 1 Às ano, vezes, 2 antes anos. dos 2 anos. E é. aí, aqueles coleguinhas, 20 crianças fazendo aniversário, imagina. Toda semana, aquelas crianças fazendo aniversário. E hoje, essas festas infantis, as crianças elas são bombardeadas de doces que são com açúcar e corante. Sim. E aí, elas vão para a festa infantil e pegam a bala, né? Gelatina, normalmente. Hoje já estão fazendo aquelas paredes Sim, daquelas paredes, daquelas gelatinas de todas as cores. Isso, Que eu acho que é um coloridas, desserviço, aham. né? Não querendo julgar, mas às vezes as pessoas fazem sem ter conhecimento sobre a saúde e o impacto da saúde nas crianças. Eu, com uma visão de nutricionista, uma visão de neurodesenvolvimento, eu acho que a gente precisa informar, sim, as famílias, porque às vezes faz porque acha lindo, a criança gosta, mas a criança não tem ainda o poder de decisão que aquilo vai fazer bem ou vai fazer mal para a saúde. Então, cabe a nós, os adultos, os responsáveis, escolher se eu coloco aquilo grande numa festa infantil, a criança vai comer lá, vai levar para casa aquele saco, vai ficar comendo todos os dias. É. No outro final de semana, vai ter festa novamente. Uhum. E aí, a família que fez a anterior também vai querer fazer igual, porque as crianças gostaram. Aí vai levar para casa outro saco com essas gominhas e vai ficar comendo todos os dias açúcar, corante, aditivo, que é o que hoje nós, profissionais de saúde, recebemos os estudos científicos mostrando que o que mais impacta na microbiota intestinal de uma pessoa é o açúcar, excesso do açúcar, né? excesso de açúcar, corante e aditivo. Então, a gente precisa ter responsabilidade, sim, informar essas famílias, né, que isso é muito sério. Principalmente se eu estou na fase de neurodesenvolvimento, se eu estou nos 1000 primeiros dias de vida. Uhum. Então, essa criança vai com 2 anos no aniversário, 1 aninho, e leva isso para casa e fica comendo o tempo inteiro, eu vou ter impacto, sim, no neurodesenvolvimento, porque eu vou estar causando hiperestímulo neurológico, que o açúcar pode causar. Sim. Esses corantes, esses aditivos, eu vou ter prejuízo na minha microbiota intestinal, prejuízo na absorção de nutrientes, Uhum. né? Crescimento, desenvolvimento, imunidade, Perfeito. tá? E aí eu vou alterar paladar. Verdade. E Alterou o olha paladar, só o acabou. ciclo. É, alterou o Gente, é um paladar, vai ser ciclo. difícil a gente introduzir de novo os alimentos Os que realmente alimentos, olha sejam só necessários. como é Eu muito. vejo, eu sofro Uma disso. coisa puxa a outra, É. né? Então aí, o que vai acontecer? Essa microbiota intestinal
alterada, ela vai ter dificuldade na absorção de nutrientes. E o zinco, que é um nutriente importante, que é absorvido lá no intestino junto com o ferro é super importante para neurodesenvolvimento. Hoje é uma preocupação enorme, a Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, uma deficiência de ferro na infância. Então, se eu tenho alteração de microbiota intestinal e o ferro é um nutriente absorvido no intestino, Sim, eu vou ter deficiência nutricional de verdade. ferro. Então, eu Verdade. tenho que ter esse cuidado, informar, olha só o impacto disso, até Muito das grande. festas infantis, E no Carla, neurodesenvolvimento. eu amo documentários e séries Hum, do Netflix, né? Da Netflix. Tem umas assim, gente, sensacional, interessantíssimas mesmo. E tem uma que fala sobre a microbiota sim. intestinal. Eu nem lembro, eu acho que o nome é esse, tipo, a microbiota intestinal. Vou de novo ver, e o Cauê vai colocar aqui embaixo o nome certo, mas eu acho que é esse. Se você digitar microbiota intestinal, vai vir esse documentário, que é sensacional, e ele só fala disso. Ele fala tudo que altera a sua microbiota e o porquê que a tua imunidade muitas vezes Sim. baixa demais por conta dela, Sem dessa intestino alteração. saudável, não tem saúde. É mesmo o segundo cérebro, né? É o segundo cérebro. É o E que não tem rege o nosso jeito. organismo. Eu acho que a gente deveria selecionar e fazer assim, informar para as famílias, olha, isso aqui impacta na saúde. E se impacta na saúde, a responsabilidade é sua. Só que muita gente não sabe, não é, Uhum. Izzy? Muita gente não sabe que isso pode acontecer. E às vezes eu vejo as famílias comprando, por exemplo, uma suplementação de ferro com sabor brigadeiro. Artificialmente colorido. Artificialmente Entendi. entendeu? Uma vitamina C com corante de caramelo. Tá. Gente, a Ela tem vitamina C, gominhas, né? Tem gominhas de as vitamina gominhas C. com açúcar, Tem. se eu uso vitamina C, ferro e zinco para melhorar a imunidade, e de fato esses nutrientes, eles participam da formação das células que melhoram a imunidade, mas se eu faço uma suplementação com eles numa goma, por exemplo, com É, açúcar, já vi, com já vi. corante aditivo, eu vou prejudicar a microbiota e não vou estar favorecendo a imunidade, pelo contrário, eu vou estar prejudicando. Ou seja, jogando dinheiro no lixo e ainda prejudicando a saúde da criança. Isso, Tô tá entendendo? entendendo, gente. Tô entendendo. Tá entendendo? Ah, então, a vitamina C com corante de caramelo e Uhum. açúcar. O ferro sabor brigadeiro, ferro sabor doce de leite. É. Tá entendendo? Doutora Carla, me fala uma coisa. Quando o paciente vai no teu Hum, consultório e você, eu já vi que deve ser no mínimo 1 hora uma consulta contigo, ou né? mais. Porque, Sim. ó, pois é, porque já não tá mais só no prato colorido ali, Não. como você bem falou. Mas a maioria, hoje em dia, você tem que suplementar mesmo? Ou essas mudanças que você faz já seriam suficientes? Easy. Normalmente, as crianças, por conta disso, por alteração de microbiota intestinal, elas já vêm muito seletivas. Não Uhum. é? Então, quando eu tenho uma deficiência nutricional, normalmente de ferro e de zinco, eu tenho alteração de paladar. Então, a criança, muitas vezes, ela ingere um alimento, ela sente um sabor diferente, normalmente amargo. Então, se essa criança tem deficiência nutricional, não come, por exemplo, eu preciso suplementar, mas antes de suplementar, tratar esse intestino para ajudar nesse processo de absorção, Uhum. para deixar essa criança igual quando ela começa a introdução alimentar. Quando a criança começa a introdução alimentar, ela vem normalmente só com leite materno ou com Uhum. uma fórmula infantil. Ela não foi exposta A outros, né? a outros alimentos. Certo. Então, ela vem, se a mãe teve uma gestação tranquila, se ela fez acompanhamento nutricional, se ela foi suplementada, então essa criança ela vem ajustada nutricionalmente. Então, quando ela começa a comer, ela não tem dificuldade em aceitar os alimentos. Mas quando essa criança já vai para a escola, já é exposta, já tem alteração de microbiota intestinal, já tem seletividade, já quer comer só alguns tipos de alimentos, essa criança ela vai apresentar deficiência nutricional. A Uhum. alteração de microbiota intestinal, se ela é exposta a esse excesso de contaminação ambiental. E aí é difícil dela Nossa, aceitar o entendi, prato saudável sem a gente fazer esse ajuste. entendi. E às vezes o que acontece? A família, ela fica desesperada assim, por quê? Porque ela sabe que se a criança não comer, ela não cresce, não desenvolve, né, tem baixa de imunidade, a Uhum. família sabe disso. Uhum. Mas ela não sabe como conduzir. Como é que eu vou dar um prato de comida para minha criança se ela não Se ela está não aceitando? come. Pois E é. aí fica na frente da criança e fala: olha, se você comer, eu posso te dar isso. Ou então coloca a tela. Ou Uhum. então, né? Às vezes quer colocar a tela para a criança comer.
Mas só que a criança está com deficiência nutricional, ela não vai aceitar porque ela nem sente fome. Então, por exemplo, uma criança com deficiência de ferro, ela não sente vontade de comer. Uma deficiência de zinco, ela coloca o alimento na boca, ela tem um paladar diferente. Muitas vezes ela sente aquele sabor amargo. Ou então, se ela tem muita alteração de microbiota intestinal, o nosso estômago começa a produzir algumas substâncias, e aí, na própria língua, a criança começa a produzir saburra lingual que cobre as papilas gustativas. Então, normalmente, quando a criança chega no consultório, que a gente pede para avaliar a língua, a gente já sabe se Já aquela vê lá, criança entendi. é uma criança seletiva, se aquela criança come muito aditivo, se aquela criança tem dificuldade de se alimentar, e aí a gente vai trabalhando. Normalmente, quando a gente faz o ajuste, retira o alimento que é muito industrializado, com excesso de aditivo e tudo, ela vai começando, a língua volta a ficar vermelhinha, a papila gustativa fica ok, e ela vai começar a receber e aceitar melhor os alimentos. Entendi. Entendeu? E a mudança, ela tem que ser radical? Ou Não, você começa, tipo, não. Eu devagar, começo devagar. introduzindo? Isso. Tá. Normalmente eu pergunto, como é a rotina da criança? Eu começo avaliando o que a criança come. Eu digo, Uhum. mãe, me fale aqui o que a criança Exatamente. come no dia a dia. E Tá. dentre esses alimentos que a criança come, eu digo, olha, esse aqui a gente vai permanecer, esse aqui a gente vai diminuir, esse aqui a gente pode substituir. Então, em cima da rotina alimentar da criança, a gente vai Vai. fazendo a substituição gradativa Sim. para que a criança aceite melhor aquele alimento, enquanto a gente vai trabalhando o intestino, a suplementação, se for necessário, né? Se a gente fizer, por exemplo, uma avaliação laboratorial e verificar se de fato essa criança apresenta deficiência nutricional, fizer uma avaliação através de um exame coprológico, por exemplo, e avaliar para ver se de fato tem uma alteração de pH, uma dificuldade de absorção de alguns nutrientes, a gente faz esse ajuste enquanto a gente trabalha esse ajuste dentro com aqueles alimentos que a criança já aceita. E aí, depois desse ajuste, a gente começa a introduzir os novos alimentos e a criança vai aceitando gradativamente. Porque se eu for mudar radicalmente, Não vai não dar vai dar certo, né? certo. Não vai dar Uhum. certo. Imagina aqui, se você chega no meu consultório e fala assim, olha, Carla, o meu filho não está comendo, Ele não come frutas. não come fruta. Eu pego, sento e faço um cardápio perfeito para De ele, sem todas as avaliar nada, frutas. de Aham. todas as frutas. Gente, não vai acontecer. Obrigada. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Por quê? Porque essa criança, ela não está habituada com isso. A gente tem que trabalhar primeiro, tem que deixar essa criança ajustada a parte do intestino, dos nutrientes, né? Dentre os alimentos que ela aceita e organizando os que são ruins, retirando, deixando que dentro daqueles alimentos que ela aceita os bons, aumentando a frequência, melhorando, porque naturalmente ela vai melhorando o estado nutricional e ela está pronta para receber novos alimentos. Não vai acontecer se você chegar no meu consultório, eu fizer um plano alimentar, entregar para você um alimento Que eu não tô conseguindo, que eu tô até tento. Eu sempre digo, né? gente, toda mãe sabe qual é o alimento que tem que dar para o filho. É. O alimento saudável. Uhum. Mas como fazer aquilo que é a diferença? Como cuidar desse intestino? Como Verdade. suplementar? Como organizar para isso acontecer? É o que faz a diferença. E a parte de informação, às vezes nem é só a alimentação, às vezes é o contaminante ambiental que está ali, também junto, que está impedindo de absorver nutriente, está desregulando a parte hormonal, né? Tá deixando as crianças aí com excesso de peso, com dificuldade de dormir, deixando as crianças irritadas. E criança irritada não come, É, com né? certeza. Então a verdade. criança fica irritada, aí ela não come. Aí a mãe quer ofertar o alimento. Aí às vezes a mãe já fica mais irritada ainda. A criança já começa a ficar com trauma de sentar, né, na mesa. Acontece muito. Eu tô aqui imaginando a nossa rotina, né? É. Vai falando, a gente vai imaginando a rotina. Então, assim, atende adulto também? Atendo os pais dos meus pacientes, eu atendo. Vou marcar. Então, assim, mesmo que a microbiota ela esteja totalmente alterada e o paladar também alterado, A gente consegue ajustar. a gente consegue Consegue ajustar, né? Porque o paladar, ele é treinado. O nosso paladar é treinado.
Então, só Aquela história do café amargo, uma semana depois você se acostuma mesmo? se acostuma Vocês experiência estão? própria, né? Você colocar. Então tá, vamos lá, hein? Vou tentar de novo, porque chega no terceiro dia eu jogo Você pra fora. sabe, Falo, não. Izzy, que é o seguinte, falando, mudando um pouquinho, assim, saindo do cognitivo e entrando pra gente, porque eu digo sempre que nós, se a gente não também tiver bem, nossos filhos não vão estar, né? Então, às vezes, a gente tá com excesso de peso, a gente tá com dificuldade para fazer as coisas, cansaço mesmo, Cansaço, é. esgotado, e a gente vem, tô Cadê a cansado. energia, Cadê a né? energia? Usa a tela e quer facilitar. Então, é muito complicado a nossa rotina. Mas a gente sempre olha para nossos filhos. Eu sempre digo, olha, quando eu estava na pandemia, eu atendi muitas famílias online. As famílias, nossa, doutora, eu quero melhorar a imunidade do meu filho, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Fala, e você? E você, Uhum. como está? Né? Então, às vezes, nós estamos tão cansadas, né, com a Verdade. nossa rotina, que a gente come qualquer coisa, e quando a gente vai avaliar, Izzy, quando foi a última vez que você fez a avaliação laboratorial para verificar os teus níveis de ferro? Uhum. Ou faz só um hemograma, Hemograma aquele que não dá. básico, É, né? né? Então eu digo o seguinte, gente, olha só, a gente faz curso de anos de interpretação de exame. Imagina se fosse fácil o paciente chegar, só olhar aquele É. intervalo de referência para avaliar se está bem ou mal. Não é por aí. Então, quando a gente pede para o paciente, vamos lá fazer a avaliação laboratorial. E eu digo para você, você me fala, Carlos, quero perder peso. E eu peço para você, olha, você vai comer saudável e vai para academia. Gente, se você não está comendo saudável e adequadamente durante meses, você provavelmente está com uma deficiência nutricional. Uhum. E é muito raro um adulto que não esteja com os níveis de ferro baixo. Sim. Então, eu tenho várias mulheres que chegam no consultório que elas, quando eu vou avaliar, os níveis de ferro estão baixíssimos pelo ciclo que está desregulado, perde muito sangue durante a menstruação. Então, esse ferro está muito baixo. Ela vai para academia, porque o ferro, ele é importante para a oxigenação. Então, se eu vou para academia, eu não sinto, não tenho força, Uhum. eu fico cansada, eu saio pior do que quando eu entrei, Né? Ao invés de né? sair com aquela É, energia, aí tem gente que depois. diz assim, nossa, eu vou pro treino, eu saio super bem, aí você fica culpada, nossa, eu Nossa, eu saio. saio de lá querendo dormir. Meu corpo falando, Mas, moça, deita aqui, né? mas aí a pessoa te passou um plano alimentar com restrição de alimento Aham. que vai piorar a tua deficiência nutricional. Como é que você vai conseguir treinar se você não avaliou, se você não ajustou a parte de micronutrientes? Você Sim. tá entendendo? E quando você fizer essa restrição, você vai aumentar a sua deficiência nutricional, vai piorar ainda essa questão da saúde, porque tem que olhar a saúde como um todo. Então, se eu quero emagrecer, a primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer essa avaliação, Perfeito. tá? Puxando para o desenvolvimento cognitivo, eu digo que uma mulher com fome, que Uma mulher com fome não aprende nada. Imaginar uma criança ela se torna insuportável, irritada. irritadíssima. Eu, então, taurina, amor. Acabou. Fome pra mim. Eu não estaria nem aqui batendo papo. Não pode Você escutar. sabe? É. Eu vou contar uma coisa para vocês que quando eu saio com meu filho, ele já sai com uma fruta na bolsa, ou então uma barrinha de proteína, porque ele diz que quando eu começo a ficar irritada, ele me dá um alimento. Toma, né? É isso. É É isso. Sou isso. dessas. Também, Agora, você imagina uma criança que não se alimenta bem e em fases escolar, a gente sabe que é o importantíssimo, né? muito. Porque ela precisa se concentrar, ela precisa dar atenção. Porque sem atenção e concentração não há aprendizado. Não há. Mas se ela tiver com deficiência nutricional, como é que Devia- ela vai se concentrar ou dar atenção o Muito, suficiente para criar memória e aprendizado? muito difícil. Você sabe que no consultório, quando eu faço a avaliação das crianças, é raro aquela criança que não apresenta deficiência de vitamina B12, que é uma vitamina importante para a memória, para o desenvolvimento cognitivo. Easy. É muito raro. Normalmente apresenta. E essa criança, quando vai para a escola, o que me preocupa também é que a maior parte dessas crianças não toma café da manhã. Não Não toma café toma da café da manhã, manhã. Vai para a escola e só porque às espera vezes lanche acorda muito cedo e muito não tem cedo, não tem fome. fome. E só que assim, o cérebro, ele é o único órgão do corpo humano que não armazena nutriente. Então eu tenho que acordar e eu tenho que fornecer o nutriente para esse cérebro funcionar. Se não for para a escola, eu fico aérea. Eu não me concentro direito. O nível de aprendizado cai.
Você tá Uhum. entendendo? Então, precisa ser criado o hábito. Ai, mas olha, uma correria de manhã. Então, tem que acordar um pouco mais cedo. É. Tem que acordar um pouco mais Também que cedo os para meus criança. estudam à tarde, né? Almoçam, tomam um café da manhã, almoçam, mas assim, é cultural, a gente sabe que em Belém, É, o pessoal estuda de manhã, sim. né? Então é acordar mais cedo mesmo, escolher estudar de manhã, acordar mais cedo para Para tentar fazer. fornecer para essa criança Isso. um café da manhã legal, né? Precisa, é necessário. A gente precisa falar sobre isso, Mas tem sobre criança café. que não tem fome mesmo, né? Que às vezes Mas, ou é tem. hábito, é Sim, hábito. ou é hábito da família, né? Muitas vezes a mãe faz jejum, É, né? E aí aí essa ninguém toma criança ela não café. pode fazer o É. mesmo plano da mãe. Ela está em crescimento e desenvolvimento. Então, quando uma mãe faz jejum, tá, o jejum é bom para mim, por exemplo. Uhum, Só que essa criança aqui, ela precisa de nutriente. A sim. mãe já está totalmente desenvolvida, mas a criança está em fase de crescimento e desenvolvimento, a criança faz atividade, vai para a escola, às vezes faz academia a semana inteira. O que me preocupa também, ser uma criança que não come direito e ela tem todos os dias atividade física e ela precisa de uma necessidade nutricional adequada para o crescimento e desenvolvimento, e ela não recebe e ela ainda vai para a academia gastar o que ela não recebe, ao invés de Uhum. contribuir para a saúde, eu vou estar gastando e prejudicando. Então, por isso que é importante, eu tenho que ter essa avaliação, né? Será que meu filho está comendo direito para o desenvolvimento dele para atividade física? É muito importante fazer atividade física. Sim. Mas será que o que ele come vai suprir a necessidade dele de crescimento, desenvolvimento cognitivo, imunidade e É porque mais tem atividade muitas mães física? que falam assim, ai, é pro meu filho crescer, né? Crescer mesmo Uhum, em estatura. Vou colocar ele num basquete, vou colocar ele na natação. É super importante, mas super. tem que alinhar, né, Tem que com a alinhar. alimentação. Senão. Muito, é muito importante fazer atividade física, Uhum. né? Desenvolvimento cognitivo, para crescimento, sim. Mas se eu não tiver o alimento, se eu não tiver o nutriente, como que vai acontecer? Muda a estatura mesmo da criança, Muda. né? Se eu não tenho proteína de forma adequada, se eu não tenho zinco de forma adequada, se eu não tenho ferro de forma adequada, vitamina D, cálcio, magnésio, eu não vou ter o crescimento adequado, Perfeito. entendeu? E, Carla, me fala uma coisa dessa vitamina B12. Dá dicas de alimentos que potencializam Que são essa fontes de vitamina, vitamina são B12, fontes dessa vitamina. carne, Carne, ovo. Tanto é que nos vegetarianos a gente precisa suplementar a vitamina B12. entendi. Só que não é só ofertar o alimento, né? A gente Uhum, precisa saber também se esse intestino tá bom para absorver. entendi. Porque é absorvido lá, verdade. Então, tem todo esse contexto. Então, não é só o alimento. Ah, qual é a vitamina B12? Eu preciso entender também por que que essa vitamina. A vitamina B12 ela é importante para a absorção do ferro. Então, às vezes, o que que acontece? Se eu tenho um ferro, a minha vitamina B12 está normal, o meu ferro está baixo, um Uhum, exemplo. E aí, eu vou dizer: olha, você precisa dar ferro para o seu filho. Aí, eu faço uma suplementação de ferro aqui e não reponho B12, esse ferro para ser absorvido precisa da B12. Então essa B12 vai cair, uhum. entendeu? Então por isso que a gente precisa entender sobre suplementação. O nutriente, ele não age sozinho no corpo. Ele interage com vários. Então, se eu vou colocar uma dosagem muito alta de ferro, eu preciso também olhar essa vitamina B12, que ela é utilizada no processo de absorção, senão eu vou diminuir. Aí eu coloco o ferro, melhoro o ferro, mas aqui a vitamina B12 vai cair, eu vou ter dificuldade de concentração, dificuldade de memória, né? Então, tem todas Verdade. essas questões. Para a gente ver o quanto é importante a gente entender melhor por que que está sendo indicado aquele alimento, né? Da gente realmente fazer as nossas avaliações de Sim, sangue para a gente entender como é que estão as crianças. Às vezes demora tanto para fazer, né, uma isso avaliação clínica, de análises clínicas mesmo na criança. Ah, vai furar a criança, ah, vai isso, vai aquilo. é Mas é necessário. tão necessário, né? A partir de quantos anos você pede Um já a análise aninho, clínica? um ano. A criança completou um ano, tem que fazer pelo menos anual. Se aquela criança é uma criança com dificuldade de ingerir vários alimentos, de 6 em 6 meses precisa ser feito para ver se está tudo bem, né? Uma Sim. deficiência de ferro pode prejudicar a estatura. Sim, perfeito. E aí temos mais algumas perguntas aqui, mas eu queria te perguntar onde é que você se arrumou, doutora Carla Lima? Eu Fala, me conta arrumo pra gente, onde você se arrumou? na festa escova. Pet Escova! E a gente tem uma Esse super parceria com a Fest aqui no nosso maravilhoso, gente, podcast. não pode. Eu falo que se eu não morasse na minha casa, eu moraria lá. É,
Ou Eu então, tenho que ir pelo menos 2 vezes na se eu semana. pudesse, amor, eu ia todos os dias. Se eles quiserem uma sócia, inclusive, estarei lá. Porque, né? Ou Sim. quase, porque eu amo. Amo Easy. mesmo. Você sabe que o meu dia foi super corrido, né? Acordei, fui atender de manhã. E aí eu disse, só tenho 1 hora, 10 horas da manhã, porque meio-dia eu tenho uma reunião, eu vou atender no consultório e tenho Loucura, o nossa pod pra agenda. gravar. É. Eu fui lá 10 horas da manhã. E olha só como tá a minha maquiagem. Maravilhosa. Gente, olha Parece só. que- Presta atenção, não vou falar a hora que a gente tá aqui agora. São 21 horas e 30 minutos. São 9h30 da noite e nós estamos gravando o pod para vocês aqui Parece que saiu agora. nessa segunda-feira. E o que é importante falar é que, assim, lá não precisa agendar horário, Sim. né? Então, você viu ali a brecha que você tinha na sua agenda, você correu lá para se arrumar. Sim. Então, você não precisa, tipo, ai, não, olha, eu tenho que sair daqui para tal hora. Não, é a hora que der para você, você vai ser atendido lá na Fest, porque eles têm realmente uma equipe gigantesca, né, Todos para são te atender. Todos maravilhosos. são maravilhosos. Então, assim, é fantástico você não precisar agendar horário. E outra, sabe o que salva a gente também? Segunda-feira, amor. Sim. A maioria. Fechado. Porque a gente grava as segundas. Hoje é segunda-feira, gente. Tá saindo na quarta-feira pra você, mas hoje é segunda-feira. Mas easy. É cultural o salão Sim, não abrir às maravilhoso. segundas, né? Maravilhoso. E quem olha assim, parece que a gente não faz nada. Leva as bonecas das princesas A ali. gente não faz nada, a gente não Passa sabe. o dia inteiro trabalhando. Correndo de um lado pro outro. E ainda tá aqui reunião, 9h30 da 9h30 noite. falando sobre, compartilhando informação, que eu acho que é importante. É importantíssimo. Se não for, Por essa é isso a que a nossa gente visão, agradece não é? tanto, tanto mesmo, porque a gente sabe que na tua vida corrida, no teu dia a dia, você ainda se preocupa e aceita, né, o nosso convite para estar aqui mais uma vez gravando, passar mais de 1 hora aqui comigo gravando o episódio, chegar mais tarde na tua casa. Então, assim, é um horário que você tira para compartilhar mesmo conhecimento e a gente, nossa, só tem a agradecer mesmo. Conhecimento é bom compartilhado. E vai mudando, não é, Izzy? Cada vez vai mudando. A gente precisa se atualizar e a gente precisa compartilhar. Sem Se dúvida. a gente tiver esse conhecimento e não passar para não favorecer, não adianta. Então, Pra tem que ter, fazer. né? Com Tem certeza. que E a fazer, gente porque agradece muito. as pessoas não fazem, às vezes, porque não E sabem. você sabe com essa arrumação toda aqui que combina mais contigo? Passione! Ai, deixa eu te falar da Passione, tem a tua cara, é a tua cara, essas pedras lindas, esses anéis. Nossa, a Passione tá com uma coleção nova agora. A Passione, nossa parceira aqui também, ela sempre me manda. Lindo esse Quando eu anel. comecei- Olha esse não é? anel. Olha Meu esse anel, Deus do gente. céu. Não, ele é Muito perfeito, lindo. perfeito. E eu Lindo. tenho tantas peças de Combinando lá. com a unha, né? Que são joias e semijoias. Eu tenho tantas peças de lá antigas, perfeito estado, em perfeito estado, maravilhoso, que não é joia mesmo, que são as semi-joias, parecem joias. Porque, assim, de tanto que elas duram, de tanto que elas são perfeitas, assim, Lindo demais. sensacional. E eu falo, né, eu comecei a falar da Passione, porque eu que entrei em contato com eles, eu falei assim, gente, eu preciso de umas peças pro podcast, porque quando eu tô lá apresentando, já tem gente que manda mensagem e falou assim, Eras, adorei o brinco que tu Sim. tavas, adorei o conjunto que tu tavas. Eu falei assim, já então eu preciso falar, porque a maioria das vezes que eu já vinha, já era em conjuntos da Passione. Então, vocês precisavam realmente estar aqui em parceria comigo nessa noite, em todas as noites aqui do nosso podcast, e a gente agradece muito essa parceria, e belíssimos, assim, eu amo falar do que eu conheço, do que eu gosto, gente. Então, assim, fala que você ouviu também aqui no Pode Escutar, que vai ter presente e desconto para vocês, tá? Já Júnior e fiquei Michele, apaixonada. já se viram aí. Por esse brinco, eu já fiquei apaixonada. Não é? Carnaval tá Lindo. chegando, amor. Olha que lindo. Combina com Tanta tudo, cor, Izzy. combina com tudo, né? E assim, gente que tá de branco, que eu tô aqui de branco, já dá um glamour aqui no meu look. Não é verdade? Amei, amei. Obrigada, Passione, parabéns. E parabéns pela coleção escolhida a dedo e com muitíssimo bom gosto. Muito bem, parabéns. E assim, né? Eu vou ter que te falar que você vai levar um doce para casa hoje. A vida, tudo é um equilíbrio, né, minha amiga? Tudo é um equilíbrio, mas você vai levar para casa de Lenoca essa fatia desse bolo que eu tenho certeza que tá incrível, incrível. Porque a Lenoca tem o dom de fazer a gente se sentir bem. Uma descarga de dopamina aqui, depois quando a gente tá aqui comendo um docinho de Lenoca, que é sensacional.
Desde bolo, tanto bolo decorado quanto naked, vulcão, bolo no pote que ela ainda faz, era o carro-chefe, hoje em dia ela já está com um cardápio tão grande que assim, é incrível. Inclusive, ela que faz as decorações lá de casa. Isso daqui, olha só, ela já fez para mim no aniversário da Maria Júlia, Lindo. tá? Então, ela que já leva tudo, docinhos, bolo, ela leva até os personalizados, faz a decoração, então ela já leva a tua festa inteira. Então, a mesa já vai sair de lá prontíssima. Fala que você viu aqui no Pode Escutar também, que Lenoca vai te dar um desconto especial. Lenoca, não me deixa mentir sozinha aqui. Vamos lá, viu? Então, brigadíssima pela parceria, gente. Então, doutora Carla, vamos falar um pouquinho mais sobre a imunidade. Ai, a minha criança vive doente, né? Uma criança que, meu Deus do céu, passa uma semana na escola, uma semana em casa, uma semana na escola, uma semana em casa. Poxa, tanta virose, né? Vamos falar um pouquinho da relação da alimentação em relação a essa Vamos, imunidade. vamos. E tem tudo a ver, não é, Isa? Eu digo que é uma semana na escola, uma em casa. Uma semana na escola e 2 em casa. Uhum. Uma semana na escola e 3 em casa. Por quê? Porque se eu não cuido, fica Tá cada vez mais difícil recuperar essa criança e ela fica nesse ciclo de adoecimento constante. Principalmente aquelas crianças que vão para a escola, começam cedo, antes de 3 anos, que o sistema imunológico ainda não está maduro. Então, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que essa criança que vai para a escola, ela é exposta a um ambiente que tem muitos vírus. E ela é exposta, junto com isso, a uma alimentação que tem variedade de oferta. Se é uma escola que não tem o cuidado em orientar as famílias, em que a criança, ela pode levar o que quiser, com muito industrializado, com muito aditivo, com muitas festas infantis, com muito açúcar. Eu tenho uma criança aí que pode impactar nessa parte da microbiota e alterar a imunidade. Quando eu altero a imunidade dessa criança, eu já fico mais suscetível a pegar uma bactéria, um vírus. E aí, nesse processo de resposta imunológica, essa criança, para poder produzir uma resposta imunológica adequada, ela normalmente utiliza de os nutrientes que são fundamentais, que é o ferro e o zinco. Tá? Então, o ferro e o zinco, eu vou lá, o corpo entrou em contato com o vírus, ele precisa pegar o ferro e o zinco para poder produzir célula de defesa e combater. Só que, se eu tenho uma microbiota alterada, esses 2 nutrientes que são absorvidos no intestino, eles já estão baixos no meu corpo. Entendi. Entendeu? Então, eu vou ter uma resposta imunológica mais lenta. E aí, essa criança, muitas vezes, precisa entrar numa medicação. Aí usa, às vezes, corticóide, antibiótico, que também são medicações que alteram a microbiota intestinal. Então, usou antibiótico, usou corticóide, excesso de açúcar, excesso de aditivo, ou prejudicar a microbiota intestinal. Eu uso ferro e uso zinco, ou seja, a minha imunidade fica mais comprometida, ela fica em casa, ela se recupera quando ela volta para a escola. Se ninguém olha, ninguém cuida dessa criança, ela volta como? Com uma microbiota alterada, pelo uso da medicação, ela volta com uma imunidade mais baixa, porque consumiu mais ferro, mais zinco. Quando consome ferro e o zinco e eles baixam dentro do corpo, essa criança fica com o paladar alterado, então ela vai mais pro doce. Sim, aí ela Ela vai começa a ficar seletiva. querer o doce. Doce. Aí eu pioro a microbiota. Aí eu exponho no ambiente que tem vírus. Aí eu adoeço novamente. Entendi. Aí eu volto para casa, aí eu não tenho quantidade de ferro de zinco adequado. Aí ela vai produzir uma resposta mais lenta, ficar mais tempo, usa de novo a medicação e volta. Olha só esse ciclo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cuidar da alimentação dessa criança, eu tenho que diminuir o acesso dessa criança a esse excesso de açúcar, de corantes, de aditivos. A gente tem um corante vermelho que ele foi proibido nos Estados Unidos agora. E esse corante vermelho é o que é utilizado aqui para essas gomas de gelatina que tem nas paredes de aniversário. Quiosque no shopping. Tá? Então, esse é um corante que foi proibido nos Estados Unidos, né? E a gente altera a microbiota intestinal. Se eu não trato essa criança, se eu não olho para a microbiota intestinal depois desse episódio, se eu não ajusto esses nutrientes, é uma criança que vai entrar nesse ciclo constante de imunidade, de adoecimento. E aí ela não vai para a escola. E aí também, quando eu tenho esses nutrientes baixos, né?
Se eu pego, eu entendi que eu preciso suplementar. Eu entendi que eu preciso dar para essa criança zinco e ferro. Mas se eu der esse zinco e ferro, sabor brigadeiro com açúcar, entendeu? Olha só. Então eu preciso entender como eu tenho que suplementar. Eu preciso entender que também quando eu dou ferro para essa criança, ela precisa de vitamina B12. Essa vitamina B12 vai ser consumida e essa vitamina B12 é uma vitamina importante para foco, para atenção, para memória. Pro Então, aprendizado mesmo dessa aprendizado. criança, né? Olha a questão da nutrição com o desenvolvimento cognitivo aqui. Uhum. Então, eu tenho que olhar para o ferro, eu tenho que olhar para o zinco, mas eu tenho que olhar para a vitamina B12 para o desenvolvimento cognitivo. Então, olha só a relação da nutrição com imunidade, Sim. desenvolvimento cognitivo, seletividade alimentar, crescimento e desenvolvimento, então tá tudo interligado. Tá. E da criança que já é seletiva, mesmo por conta de uma alteração no neurodesenvolvimento, Uhum, como o TEA, tá. ela precisa suplementar ou você consegue ainda, de alguma forma, mudar um pouco mais a alimentação dela, mudando a microbiota? A gente consegue fazer o ajuste da microbiota intestinal, consegue, dentro das possibilidades dela, do que ela aceita, trabalhar essa alimentação para tentar melhorar dentro das possibilidades. E o que a gente não consegue, a gente precisa suplementar. Uhum. Assim, ela consegue manter a questão do desenvolvimento Os cognitivo, nutrientes, né? né? Então, eu digo sempre, olha, é importante a terapia no TEA? Muito. Uhum. Só que essa família, ela precisa entender que ela pode buscar os profissionais, e a gente tem profissionais incríveis no mercado. Mas se Uhum. essa família não trata a microbiota desse paciente, dessa criança, desse adolescente, se ela não repõe os micronutrientes, essa criança vai para a terapia, é uma criança que não vai conseguir se concentrar, prestar atenção, focar, vai ficar irritada, vai impactar na resposta da terapia também, Entendi. né? Nossa, é interessante, né? A gente realmente pensar que a gente alterando, né, dentro das possibilidades, como você mesmo falou, é a gente alterar a microbiota. E é interessantíssimo, eu volto a falar desse documentário, porque dá pra gente entender. Você falando, tá muito mais claro para mim, depois de eu ter realmente assistido esse documentário, falando sobre a microbiota intestinal, porque tudo realmente está interligado. Interligado. Você é de fato o que você come, Sim, né? absorve e absorve. Exatamente, o que você absorve, até pessoas atletas, por exemplo, que de alto rendimento, né? Que o corpo ele chega a estafar em algum momento sem energia, sem energia. Então, qual é o alimento de uma absorção rápida pelo Sim, intestino para voltar a ter energia? Então, tudo isso ele fala também, sim. sabe? É importantíssimo a gente entender essa relação do nosso intestino, como esse intestino funciona, para a gente entender também as doenças que a gente tem, as viroses constantes, essa imunidade que muitas vezes é baixa, a seletividade alimentar, né? E agora, linkando com o que tu estás falando do desenvolvimento cognitivo de aprendizado da criança. Muito importante. A alimentação, a parte de contaminação ambiental, o próprio armazenamento, como a gente envia esses alimentos para a escola das crianças, né? Como a gente chega, como é que a gente. Eu sempre digo o seguinte, gente, quando vocês forem no supermercado, evitem comprar as frutas já cortadas, embaladas com papel filme. Nossa! Corta pra minha cara agora, né? As, as, A as frutas melancia é cortadinhas, que já tá ali facilitando a minha grudada, vida, sim. não tá facilitando, mas É. também não Tá, tá legal. não, Entendi. tá passando contaminação para a própria fruta. O plástico tem bisfenol A, né? O papel filme, e aí passa pro alimento e pode ser um disruptor endócrino, facilitando aí a puberdade precoce, dificultando a absorção de nutriente, prejudicando a microbiota intestinal, prejudicando a saúde. Então, o papel filme, eu sempre digo o seguinte, gente, o papel filme ele não tem que ter contato com o alimento. Ele não pode ter contato com o alimento. Então, se eu quero utilizar o papel filme, por exemplo, tenho uma vasilha aqui, uma vasilha de vidro. Ah, essa vasilha não tem tampa, eu coloco o alimento aqui, coloco o papel filme aqui. Não tá tendo contato com o alimento. Entendi. Mas eu não posso ir no supermercado comprar uma melancia que já vem grudado. A Grudada. questão da contaminação, que a gente não sabe da faca ali, né? Que aí tem contaminação bacteriana, enfim, contaminação de micro-organismo. A gente tem essa questão. A gente também tem a questão da contaminação ambiental, que é o plástico ali em É um contato. fácil que sai caro, É, né? é. Na verdade.
né? A gente querendo facilitar a nossa correria, nosso dia a dia, mas para, né? É. Cortar uma melancia não é difícil, gente. Não, eu Vamos... digo, gente, se você não tem tempo para cortar uma Uma fruta, melancia, uma fruta, tua fruta acabou, acabou. né? Não, Tua vida acabou a acabou. tua vida. O que você tá fazendo na sua vida, né? Não, com É. certeza. É preguiça, né? A verdade é essa. Às vezes a gente Eu não queria fala falar assim, é isso. preguiça total. Não pode pode falar. É. Se você não tem tempo de Preguiça cortar total. sua Acabou. fruta, Vá fazer outra coisa da sua vida, porque você não tá bem. Você não já tá tendo compra a tempo pra... fruta já cortada no copo de Ah, é plástico. aquelas saladas de Gente, fruta que já vem vem no copo tudinho. plástico. É, e já vem toda ali, Sim. né? Aquela saladinha de fruta ali Quanto já... tempo tá exposto ali naquele plástico? É verdade. Ó, eu envio o alimento dos meus filhos, por exemplo, na lancheirinha deles, enroladinha no guardanapo. Sim. Guardanapo de papel. Papel, ótimo. Tá bom? Ok. Tá Tudo ótimo. bem, pode colocar. Ufa, me Pode senti menos pior agora. Pode colocar no papel manteiga também, Izzy. Ah, papel Papel manteiga. manteiga, Não tinha pensado pode. nele, mas eu tenho em casa. Tem uns paninhos também que são feitos com cera de abelha, já viu? Nessas lojas de produtos naturais? Nunca Não. de cera de abelha? Ah. É tipo uma toalhinha. Dá pra colocar também. Legal. Então, o Mandar. que que eu posso acondicionar os meus Olha, alimentos? no vasilha inox. Então, imagina que eu vou mandar para a escola o lanche dos meus filhos, tá? Tá. Então, eu vou ter uma garrafa inox para colocar Tá. água ou suco. Eu vou Beleza. ter uma vasilha inox para colocar as frutinhas embaladas, ou se eu quiser colocar queijinho, ovo de codorna e tudo, né? Eu posso levar Perfeito. nessa vasilha aqui, que é feita de um material que seja livre de bisfenol A, que pode também ser de aço inox, tá? Tá. E aí eu posso acondicionar essas frutas num papel manteiga, por exemplo. Papel manteiga, excelente dica. Isso. Uhum. Ou então no guardanapo de papel. Mas evitar usar o papel filme em contato direto com o alimento. Evitar usar o papel alumínio também em contato com o alimento, tá? Perfeito. E vasilhinhas, aquelas vasilhas de plástico? Que geralmente a gente vê tanto, né? O que a gente compra para colocar na lancheira da criança. Então, tem várias daquelas de plastiquinho e tal, mas tem umas que a gente já compra falando que tá livre de BPA. Então, essas daí, ok. Umas que vem escrito tipo Eventualmente, Tupperware, sim. Já viu tipo... umas que por dentro ela é de aço inox e por fora ela é bonitinha, assim, de plástico livre de BPA? Porque o aço Já. inox vai manter a temperatura do alimento. Sim, Lembra daqueles que você usava para a colocar a comidinha. comidinha do bebê? Sim. Aqueles são os mais adequados Tá, para você mandar. perfeito. Aí vai manter a temperatura, vai evitar a contaminação ambiental, vai evitar a puberdade precoce, né, alteração na microbiota intestinal, enfim. Então, esses são os mais adequados. Se atentar Sensacional. para a questão do armazenamento também, não só do alimento que vai, mas também onde esse alimento está sendo acondicionado. Onde ele está sendo, né? Porque a gente às vezes faz esse prato colorido mesmo, mas, né, compra a fruta cortada no mercado. Tá tudo errado, tá tudo. A gente tá achando que a gente tá abafando, abalando na maternidade, mas vamos lá, vamos fazer um resumão aqui, doutora Carla. Então, olha só, a gente já falou da alimentação, a relação da alimentação com a puberdade precoce, foi a Sim. primeira coisa que a gente falou. O grupo de alimentos que deve ser evitados ou consumido com moderação, então, são principalmente os açúcares. Corantes e aditivos artificiais. Perfeito, né? Que você falou até desses três que realmente mudam muito a microbiota Muito, intestinal da muito. criança, né? O que faz com que a imunidade seja completamente influenciada e de Sim. forma negativa. E o rendimento escolar, que é esse Também. desenvolvimento cognitivo, também. Para a gente ter cuidado, então, no acondicionamento desses alimentos, então evitar principalmente o papel alumínio e o papel filme, tá? E preferência pelas garrafas de inox, pelas vasilhinhas de inox também. Sensacional. Falamos sobre a importância do café da manhã. Para o neurodesenvolvimento. Pelo pra neurodesenvolvimento. Essa criança não aprendizagem, pode ir para a memória. escola sem café da manhã. Não pode. Tem que criar o hábito. Pelo amor de Deus. Café da manhã. E o crescimento em estatura mesmo das crianças serem influenciados não só, claro, pelas atividades físicas, mas também pela pela alimentação. alimentação. E também não podemos deixar de falar sobre o sono, não é, Izzy?
pilar, né? Um dos Pilar, se não principais dorme, pilares aí. lembra se a tua mãe falava assim, olha, se você não dormir, você não cresce? O Sim, hormônio do crescimento, sim. GH, ele também é produzido à noite. Então, eu preciso da qualidade do sono, diminuir o uso de tela, eu preciso da quantidade adequada de proteína, eu preciso dos nutrientes aí sendo absorvidos por uma microbiota intestinal adequada e preciso da atividade física, o conjunto. Maravilhoso. Não podemos fugir de nenhum desses pilares Não. aí. Mais algum recado para as nossas. Olha, está ao vivo? Ao vivo! Então já dá um recado para quem está nos assistindo ao Sim. vivo e também para os papais que vão assistir depois esse nosso episódio, nosso podcast. Carla, fica à vontade. Então, nós não podemos esquecer de mandar às crianças, recomendar, criar o hábito do café da manhã. É muito importante. Sentar na mesa, acordar mais cedo, criar esse hábito da interação durante a alimentação, evitar o uso de tela. Essas crianças, elas precisam fazer atividade física, mas elas precisam também se alimentar direito, não só com relação às frutas e os legumes, mas também com alimentos isentos de contaminação ambiental, esse excesso de plástico, esse excesso de isopor. Tem que ter o cuidado onde essas crianças estão armazenando, onde está sendo armazenado esse alimento que está indo para as crianças. Prestar atenção também nessas festas infantis, quando for na festa infantil, principalmente nas crianças que estão na faixa etária abaixo de 5 anos, evitar levar esses doces para casa com excesso de açúcar, com corante, porque isso, gente, vai impactar diretamente na saúde das crianças. Porque excesso de açúcar, corante, aromatizante artificial prejudica a microbiota intestinal. Microbiota intestinal ruim é prejuízo no neurodesenvolvimento, é prejuízo na imunidade, é prejuízo no crescimento e no desenvolvimento. Então, preste atenção. Alimentos mais saudáveis, evitar o excesso de alimentos ultraprocessados, que também podem favorecer o excesso de peso, resistência à insulina, fazendo com que essa criança seja mais suscetível a uma puberdade precoce e evitar aí esse excesso de plástico na vida de vocês. Eu queria Filme. papel filme. Frutinhas cortadas no mercado, não mais, tá, gente? Isso. Gente, quando vocês forem mandar o lanche das crianças, tirem uma foto e me marquem. Que eu quero ver. Bora. Sim, pode? Vou fazer. Pode. Tire uma foto e me marque que eu quero ver o alimento que está indo, quero ver Ah. onde está indo, quero ver qual é o lencinho que está indo, pra gente conversar sobre saúde de verdade, porque não é só fruta, gente. Vai muito além das frutas, né? Vai além, vai sobre contaminação ambiental, sobre excesso de plástico. E excesso de pedidos de comida em casa, né? Como você mesmo falou, Fast né? food. Fast food, né? Toda hora pede comida, até comida mesmo, às vezes, de fora. O acondicionamento dessa comida, muitos Sim. restaurantes não têm, Não. né? Eu acho assim que até o conhecimento mesmo, né? Sim. O adequado seria vir naquelas vasilhas de papel. Já viu? Uhum. Raros restaurantes. Tem Raros. alguns que vêm. Só que às vezes eles tentam acertar, porque eles mandam na vasilha de papel, mas aí o contato com o alimento vem aquela lâmina de alumínio. Em cima. É. É difícil, é É. difícil. Mas todo restaurante precisaria ter uma nutricionista para chamar de sua, né? Precisaria. Para ter realmente Que tivesse esse olhar amplo, é, além do alimento só, né? A gente tem perfeito. que saber o que que é que é saúde de verdade. E não é só a parte da alimentação, vai também pela parte da absorção, vai também para a parte de contaminação ambiental. Uhum. Então, esse olhar amplo, ele precisa ser divulgado, as pessoas precisam entender, conhecer. E nessa futura loja aí que você falou? Ah, eu tô sonhando com Conta ela, pra Izzy. gente. A gente vai Eu tô sonhando. encontrar também o que acondicionar Vai, eu quero, esses alimentos, quero. né? Você vai ter um espaço que você vai poder comprar e você vai já sair com a tua vasilhinha acondicionada, identificada, tudo Ai, que direitinho. Já quero. lindo! Já quero Trabalhando também. muito para isso, Já trabalhando quero muito para também. isso. Especial. Especial e que, com certeza, além do sucesso que É. será, vai ser o benefício que você vai Sim, trazer para muitas famílias, isso né? é a minha missão, sabe? Eu não posso me aposentar sem antes fazer isso, eu não posso. Porque a gente fala sobre alimentação saudável, mas o que é de fato saudável?
Entendeu, Izzy? Sim. As pessoas precisam entrar e entender o que é de fato saudável. Porque às vezes elas entram numa loja e se deparam, não tem açúcar, mas não é só sem açúcar, porque aí aquele alimento que está sem açúcar está com adoçante artificial, Sim. né? Então, eu tenho uma loja, está dizendo aqui, uma loja saudável, mas essa loja saudável vende um refrigerante, por exemplo, 0. Então, esse refrigerante tem aditivo, tem conservante, tem corante, tem adoçante artificial que prejudica, então não é saudável. Você tá entendendo? Entendi. Então, eu tenho que ter esse olhar do que de fato é saudável. Vai muito além. Precisa de mais palestras, né? Pra gente Precisa. entender melhor aí cada vez mais sobre Mas tô aqui. alimentação. Com Adorei o certeza. convite. Muito Eu amo bom, vir aqui muito com bom. você, compartilhar, né? Eu fico falando e você, eu sinto que você fica aí olhando, buscando na tua Nossa, rotina. porque exatamente. Eu falo, Eu vou falando aí. que eu você vai amo vendo. fazer, Carla, esse podcast, Ah, porque assim, eu como mãe, hum, né, a gente tenta todos os dias acertar, sim, sabe? E todos os dias ser o melhor exemplo para as nossas crianças. E eu chego a me emocionar isso, porque a gente até falou no episódio passado com um pediatra sensacional, falando sobre telas, né? E qual foi a mãe que ainda não deu telas para descansar, para conseguir fazer alguma coisa em casa, né? A gente não estava ali para julgar ninguém. Mas a gente sempre se coloca naquela rotina. Eu fico me visualizando na minha rotina com as minhas crianças. Então, todo profissional que eu trago aqui, eu aprendo tanto, tanto. E eu saio sempre daqui falando: amanhã eu vou ser uma mãe melhor, eu vou ser uma mulher melhor, eu vou ser uma maravilha. pessoa melhor. Né? De tudo que a gente vai aprendendo aqui um pouquinho e vai juntando, né, com o teu conhecimento prévio e vai aprendendo mais ainda e você vai querer ser uma pessoa melhor, né? Então aqui de te ouvir falando da tua expertise, do teu dia a dia, eu fico aqui realmente imaginando o que eu posso mudar na minha rotina, o que eu posso melhorar para os meus filhos, porque tem uma que não está comendo fruta, né? Que tem uma que rejeita a fruta. E isso para mim realmente, nossa, me enfraquece, me deixa mal, me deixa triste. O que eu posso fazer para Maria Júlia voltar a comer fruta? Tem um que come muito bem e outro que está com essa seletividade, de repente com essa microbiota ali completamente Sim. alterada, com esse paladar completamente alterado. Então, qual foi uma das minhas perguntas para ti? Será que eu consigo mudar? Consegue. A mudança tem que ser radical? Na verdade, Não, né, aqui já não. pensar. Aí você falou, não, a gente vai começando, né, de acordo ali com o que a criança vai permitindo. Então, vai a mãe, vai a filha. Você falou que atende os pais dos teus pacientes. Atendo, Então, vai vai ser um agendar a prazer. Maria Júlia e a Izzy Patrícia lá. Ai, vai ser um prazer. Vai ser um ser prazer maravilhoso, cuidar eu de tenho vocês. certeza. Obrigada, obrigada Obrigada mesmo. mais uma vez. Parabéns por tantos projetos lindos, pelos livros, né, por essa super ideia da loja. Queremos estar junto lá, eu quero estar junto. Já te parabenizo, né, por esse trabalho incrível, por ser diferenciada de fato, né? Eu te procurei na introdução alimentar dos meus filhos, né? E realmente assim, teu profissionalismo, a tua expertise, ela traz muita calma pra gente de que vai dar certo. Vai dar. Vai dar certo, Vai né? dar E a certo. gente se preocupar um pouquinho mais de uma forma ampla, né? Ter essa visão Sim, ampla do em que relação à realmente é alimentação, saúde. É. né? Obrigada, obrigada Obrigada mais pelo uma vez. convite. Até uma próxima. Até Até a a próxima, próxima. até a Até daqui a terceira. pouco. Muito Tchau. bom. Valeu, gente. Muito bom.